A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Eu sou o presbítero Paulo Ricardo e vamos aqui a mais um momento ao qual a gente se dedica a estudar, se envolver com a palavra de Deus. Um pouquinho mais de profundidade e assim nós queremos ministrar esta aula, que é a lição de número 13. Mas como nesse trimestre, né, nós estamos no segundo trimestre de 2024, eu queria, desde já, pedir para que você fosse separando a sua revista da Escola Bíblica Dominical. A revistinha nos dá todas as lições necessárias para que nós venhamos a ler, a estudar, se aprofundar um pouquinho mais, verificando os capítulos, versículos que nos dão referência de todo o estudo da lição. Então isso é muito importante. Você separa já a sua revista aí, você que é o nosso ouvinte, você que tem nos acompanhado nas redes sociais, e para que você possa, junto com a Bíblia também, que é a ferramenta essencial para que a gente possa nos envolver nos estudos e buscar as referências bíblicas, as quais nos dão respaldo para um estudo mais aprimorado. Então a Bíblia é a ferramenta que não pode faltar. Então nós queremos aí que você já vai preparando aí, enquanto nós vamos começar então mais essa Escola Bíblica Dominical, né, de 2025, no segundo trimestre de 2025. Eu gostaria que você nesse momento curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença agora, Pai, em espírito e verdade, para que Tu venhas a falar ao nosso coração, Pai. Ministra sobre nós o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, Pai, que o Teu Espírito Santo venha a nos mostrar, Pai, a verdade da Tua palavra, Pai. Venha a colocar no nosso coração, Pai, os fundamentos, Pai, básicos, para que possamos trilhar esse caminho bom e agradável, Pai, que é estar na Tua presença, que é estar nos envolvendo, Pai, com os ensinos que Jesus tem deixado para nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, toca em cada um desses que está nos acompanhando, daqueles que, porventura, estão pela primeira vez nos acompanhando, que Tu venhas a ministrar sobre cada coração, Pai, dando discernimento, sabedoria, Pai, consciência, meu Deus, meu Pai, do Teu ensino, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos abençoando neste momento para mais uma Escola Bíblica Dominical, que é o encerramento desse trimestre, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. E eu não quero fazer nada que seja contrário ao Teu querer. Por isso, Pai, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, Pai, para que eu possa, sim, Pai, ser bem lúcido, Pai, naquilo que o Teu Espírito Santo vai falar ao meu coração e ao coração daqueles que estão sedentos, Pai, por aprender a Tua palavra. É o que eu te peço, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, só complementando, né, você já separou sua revista aí, se você quiser acompanhar, esse trimestre, mais uma vez, no final de cada trimestre, eu faço um resumo bem básico do que nós aprendemos durante essas 13 lições. Então, o resumo bem básico, nós já lemos a lição 1, 2, 3, enfim, essas lições fomos lendo e foi bem aprofundado, nos aprofundamos no sentido de buscar textos bíblicos, referências e indo a fundo, né, no que a revista nos propõe, né? E principalmente o pastor ao qual veio trazer aos nossos corações, se eu não me engano é o pastor Elinar Cabral, ele veio a escrever essa revista, nos dando informações sobre esse trimestre, esse segundo trimestre de 2025. Então, irmãos, com certeza nós conseguimos ao longo das lições vivenciar muitas passagens bíblicas que trouxeram um conhecimento, nos trouxeram algo que viesse a agregar esse
entendimento da palavra de Deus. Então, foi um trimestre abençoado e que nós estamos encerrando hoje com a lição de número 13, sendo que eu, a partir de agora, vou começar a fazer um resumo básico de cada lição, né? Então, esse trimestre, nesse segundo trimestre, nós estudamos sobre o quê? O tema geral da revista foi: e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, João. Então, basicamente, nós estudamos todo esse livro de João, que são 21 capítulos, né? E cada lição nós fomos aprimorando isso aí. A lição de número 1 nos fala, tem como título, o Verbo que se tornou em carne. O Verbo de João, o Evangelho de João, foi redigido com o propósito de fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, temos vida com ele, ou vida nele. Então, isso é importante a gente saber. O Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. Por meio da manifestação do Verbo de Deus, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Olha que maravilha. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, essa primeira lição já nos traz esse entendimento, né, em que o Verbo se fez carne, né, se tornou carne. Ele já nos mostra essa fidelidade de João mostrar, através da vida de Jesus ali, que nós somos também filhos de Deus, ou seja, somos feitos filhos de Deus. Na lição de número 2, nós vamos perceber que também é um outro tema que nos mostra algo assim que vai cada vez mais nos mostrando essa essência de Jesus nesse cenário do livro de João. O novo nascimento, a lição de número 2, o novo nascimento. A conversa entre Jesus e Nicodemos, os irmãos estão lembrados que nós falamos isso nessa lição de número 2, sobre aquela passagem de Nicodemos, demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. O ser humano é, por natureza, um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Ou seja, só Deus que pode regenerar. A ação do Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus e a vontade soberana divina, são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Então, aqui já usa o Espírito Santo como aquele que é usado como instrumento para a regeneração do ser humano. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Isso lá no livro de Gálatas 4:7, nós vamos ver isso aí. Mas eu peço perdão aos irmãos que nós já lemos sobre isso, nós já entramos nos versículos que nos dão um respaldo para falar o que está escrito. Então não vamos estar buscando essas referências, nós vamos só ler o entendimento geral. Então, ali no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, vai nos falar sobre essa regeneração do Espírito Santo. Esse recebe pelo pleno acesso ao reino de Deus, bem como a filiação divina aos que creem em seu nome, no seu nome. 1 João, também, capítulo 1, versículo 2, vai nos falar sobre isso.
Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e a realizar a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então aqui já está nos mostrando, né, que nesse momento essa obra de regeneração é fundamental para aquele que crê no Evangelho, ou seja, que crê e que pela fé aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo, né, do cristão, assim que conhece esse Jesus, que é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo começa a fazer essa obra já de aceitar, de reconhecer os seus erros, seus pecados, e aí se arrepender dos pecados e aí começar uma nova vida. A lição de número 3, ela nos fala assim, como título, a verdadeira adoração. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu acho lindo esse versículo, eu acho muito lindo. Então, e esse versículo está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Que eu acho tão lindo que eu gosto de ficar o tempo todo falando sobre isso, vivenciando, praticando isso. Deus é Espírito. Muitas vezes na minha classe eu também falo muito sobre isso aí, né? Se Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa. Então, isso é fundamental na vida do cristão. Aquele que se arrependeu dos pecados, aquele que aceitou Jesus. Adorar significa viver em total retidão. Ou seja, em total rendição. Ou seja, se render ao Senhor, a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. O ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa da nossa vontade, pensamentos e ações a Ele. Então, irmãos, é fundamental que a gente tenha consciência, né, dessa verdadeira adoração para que venhamos a entender o propósito de Deus em nossa vida, entender que agora nós somos dependentes de Deus, nós temos que nos render ao Senhor completamente, à sua vontade, não só em gestos, mas em pensamentos e ações. Então, irmãos, isso é fundamental na vida cristã, na vida que está começando essa caminhada cristã. E assim vamos caminhando. Então, Jesus fala tudo isso. Jesus nos mostra, Jesus mostra na prática, ele estava ali com os apóstolos mostrando isso na prática, o reconhecimento do Deus vivo, reconhecimento do Espírito Santo. A lição de número 4 nos fala de Jesus, o pão da vida. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando a sua missão de oferecer sustento espiritual à vida eterna ao pecador e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a fome de Deus. Que maravilha! A lição nos propõe uma reflexão acerca dos alimentos espirituais inadequados, que não preenchem a nossa real necessidade espiritual. Assim, é fundamental que dependamos exclusivamente de Jesus como nosso sustento diário. Ele nos alimenta espiritualmente e nos habilita a fazer as melhores escolhas em nossa vida e relacionamentos. Então, irmãos, é
essa lição, ela verdadeiramente ela nos leva a entender que sem o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus, nós não temos condições de sobreviver neste mundo. Precisamos. O ser humano é corpo, alma e espírito. Então, nosso espírito precisa estar ligado ao Espírito Santo de Deus para que venha esse alimento, para que nós venhamos a nos alimentar da palavra, das pregações, dos ensinos, para que não percamos esse vínculo com o Espírito Santo de Deus, para termos discernimento, entendimento, para podermos verdadeiramente vivenciar em nossa vida o toque do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que é o pão, né, espiritual. A lição de número 5, ela nos fala a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, você vai ver essa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa lição apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade, demonstrando que ele a personifica por meio das suas palavras e ações. Jesus revelou a verdade em Jerusalém, desafiando as interpretações errôneas da lei. Ele confrontou os escribas e fariseus, expondo os seus erros religiosos. Finalmente, Jesus liberta o pecador, proporcionando verdadeira liberdade espiritual. Compreendemos que o papel fundamental de Cristo é fonte de libertação para aqueles que pecam. Então, irmãos, nós precisamos entender que verdadeiramente aqueles que conhecem uma verdade e agora, quando é confrontado com determinados erros e falhas e mentiras, né, do passado, nós conhecendo a verdade, agora nós começamos a trilhar um caminho ao qual nós nos arrependemos dos erros, dos pecados, das falhas, né? Nos arrependemos de coisas que não agradam ao Senhor. Então isso é importante e é isso que liberta o cristão, é isso que faz a diferença na vida do cristão, para que ninguém venha a acusar, né? Que venha a trazer a vida do cristão uma vida de opressão, de depressão, uma vida de acusações. Então, o cristão tem que ser liberto. E esse Espírito Santo, Jesus, ele liberta. Ele nos mostra nossos erros, as nossas falhas, para que nós possamos nos arrepender e continuar essa jornada com Jesus. A lição de número 6, ela fala assim, tem como título, O Bom Pastor e as Ovelhas. A lição apresenta uma descrição de Jesus sobre a qualidade do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas, destacando a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. Nós somos as ovelhas. Nós precisamos estar atentos para escutar a voz de Deus em nosso coração, nossa mente, para que não venhamos a perder esse caminho, para que nós não venhamos a ir por outro caminho onde iremos nos perder e muitas vezes seremos atacados pelos lobos ferozes que estão aí. Então ele faz uma comparativa com isso aí, né? Da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, somos convidados a identificar, olha só, somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária e a seguir suas diretrizes. É o momento de trilhar o caminho de Jesus com firmeza, prestando atenção à sua voz e seguindo-a, ciente de que ele nos orientará
sempre com sabedoria, amor e proteção. Amados, isso é muito fundamental na vida do cristão. Ou seja, o cristão tem que estar bem atento, tem que estar bem sintonizado com a voz de Deus, tem que estar atento o que Deus quer falar ao nosso coração. Precisamos todo momento estar envolvidos, né, em oração, em dedicação à palavra de Deus. A oração, eu creio que também é uma ferramenta fundamental na vida do cristão, aonde nós buscamos intimidade com Deus, aonde nós nos colocamos diante de Deus como um relacionamento com Ele, para que Ele venha nos mostrar o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer. Por isso que a palavra nos incentiva também, aí nos diz que o quê? Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. Então, quando em todas as nossas atitudes, nossos atos, nossa maneira de ser, nossas tomada de decisões, precisamos sempre buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, buscar em Deus a direção, a resposta, né, o encaminhamento. Isso é muito importante, amados, porque o cristão tem que ter essa intimidade, tem que ter esse relacionamento com Deus, para que possa sim continuar essa jornada. A lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, nós vamos encontrar essas palavras. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, crer, acreditar. O milagre da ressurreição de Lázaro, esse passagem também foi citada várias vezes nesse contexto dessa lição 7, para que nós pudéssemos vivenciar o que aconteceu com Lázaro. Aconteceu ali Jesus, Lázaro, Maria e Marta, e esse envolvia todo esse contexto aí de morte e ressurreição. Então ele nos fala, o milagre da ressurreição de Lázaro é uma prova do poder de Jesus sobre a morte e a validação da sua identidade divina como a ressurreição e a vida. O próprio Jesus, a ressurreição e a vida. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Os discípulos precisavam ver, precisavam entender a ação de Jesus naquele momento, o milagre que aconteceu, porque ele era o próprio milagre, ele era que trazia a ressurreição. O diálogo entre Jesus, Marta e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Ter Jesus como a ressurreição e a vida não só proporciona uma esperança para o futuro, mas também transforma o nosso presente de forma notável. Então, irmãos, é esse momento em que nós entendemos que Jesus é a ressurreição, ele que dá a vida, ele que traz da morte, de uma vida de morte para uma vida eterna. É esse Jesus que os cristãos têm que se envolver, tem que entender, tem que crer, porque a partir daí ele gera em nossos corações uma esperança de apesar de tudo que estamos passando ou situações difíceis que passamos, nós não morremos, nós não vamos morrer porque nós conquistamos em Deus essa esperança. Aconteça o que acontecer, a esperança tem que ficar no nosso coração. A lição de número 8, ela já vai nos falar e tem como título uma lição de humildade. Também foi um estudo maravilhoso ao qual nós verificamos ali que Jesus, apesar de ser um grande líder, estava à frente dos discípulos ali, ele lavou os pés dos discípulos e ali demonstrou que o maior tem que ser menor, né? Que o maior está ali para servir, né? E isso os discípulos levaram um tempo para entender, né? Por causa da sua natureza humana. Mas ele diz assim, Jesus,
ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Essa lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando o nosso coração para aprender e aplicar esses exemplos em nossa própria vida. O exemplo de Jesus é um chamado para demonstrar humildade em nossas atitudes diárias, seja servindo ao próximo, seja renunciando ao orgulho. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver para servir, refletindo o caráter de Cristo em todo o nosso relacionamento. Essa prática, irmãos, reforça o testemunho cristão e aumenta a influência da igreja na sociedade. Então veja, nós somos, nas mãos do Senhor, somos ferramentas para influenciar a sociedade. Como igreja de Cristo, nós temos que influenciar a sociedade que está nesse mundo perdido. Então nós temos que dar um bom exemplo de humildade, né? Isso é muito importante. Foi isso que Jesus mostrou para os seus próprios discípulos que estavam dia a dia com ele ali. A lição de número 9, ela nos diz: o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus nos oferece o consolo e promessas de vida eterna, ao mesmo tempo em que nos alerta sobre as dádivas, incertezas e enganos que podem surgir em nossa caminhada com Ele. É um convite especial para receber as verdades imutáveis da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, irmão. Nós temos isso aí gravado no nosso coração. As verdades imutáveis da palavra de Deus. É para aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Então, irmãos, entendendo que esse Jesus é o caminho, a verdade e a vida, podemos então agora vivenciar em nossas vidas essa caminhada, esse entendimento, né? Que agora nós temos liberdade diante de Deus para que possamos agir em prol de causas que venham a trazer à nossa vida e ao reino de Deus aquilo que Ele deixou para nós, e de por todo mundo pregar o Evangelho. Esse caminho que nós trilhamos, e é essa verdade que nós temos que viver, né? Que a palavra diz que ela é imutável, irmãos. Seja o que for, aconteça o que acontecer, nós precisamos ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre pronta para nos mostrar a veracidade de tudo que foi escrito. Então isso é muito importante para a vida do cristão. Está escrito? Vamos lá procurar ver. Está escrito, então isso é verdade. Não está escrito? Então não serve. Então, que possamos ter isso bem convicto no nosso coração, na nossa mente. A lição já de número 10, ela nos fala e tem como título a promessa do Espírito. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Isso está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito. Jesus, receberiam o Espírito como consolador e guia. Aquele momento da ascensão de Jesus, ali que ele fala para os discípulos, é necessário que ele fosse para que viesse um outro consolador, e isso ele nos fala aqui. Receberiam o Espírito como consolador e guia.
analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, esse momento também foi um momento muito culminante e foi um momento ao qual as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse ato, né, da descida, no momento do Pentecostes, descida do Espírito Santo, então nos mostra que é uma ação transformadora, as pessoas foram sendo transformadas, foram vendo uma verdade e vivenciando aquilo. O Espírito Santo orienta-nos e consola-nos, além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do quê? Do Espírito Santo. Então, é necessário, irmão, que nós tenhamos essa convicção, viver o Espírito Santo em nossas vidas. Porque a palavra também nos mostra, né, nesse estudo, a questão de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo. Nós temos que cuidar a nossa mente, o nosso coração, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, as nossas atitudes, os nossos atos. Se o Espírito Santo habita em nós, então ele habita com primazia e testifica no nosso espírito, a nossos atos, nossas atitudes, para que possamos cada vez mais e verdadeiramente, como cristãos, sentir a presença do Espírito Santo e que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Já a lição de número 11, irmãos, nós podemos ver aqui que tem a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Também foi uma lição maravilhosa, quando Jesus se coloca na posição de oração. A importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós, é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus, dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Primeiro, Jesus ora pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Em segundo lugar, faz uma oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E em terceiro lugar, ora por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e exclusiva sobre o reino de Deus. Então veja bem que a ação do Senhor Jesus nesse momento engloba ele como glorificação, ele engloba os seus discípulos e engloba aqueles que os seus discípulos porventura iriam, vamos dizer assim, entre aspas, ganhar para Jesus. Isso é muito importante. Ele diz assim, para o reino de Deus. A oração de Jesus revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo todos nós. Dessa forma, cada um de nós pode sentir-se incluído na intercessão do nosso Senhor, sendo chamados a viver a unidade no Espírito Santo. Jesus nos influencia significativamente a nossa prática diária de oração e relacionamento com Deus. Então, volto aqui a colocar diante dos irmãos que estão nos acompanhando essa questão do entendimento, né, maior dessa ferramenta que é a oração. É o momento em que nós nos relacionamos com o Senhor, nós nos relacionamos com Deus, porque o fundamento está justamente em entender que o Pai nos escuta. Quando nós colocamos diante dele aquilo que muitas vezes pode nos trazer uma certa inquietude, situações difíceis,
e, sobretudo, agradecer a Deus. Isso é fundamental na vida do cristão, ter esse relacionamento com o Pai. E a melhor maneira, a única ferramenta que nós temos, eu creio assim, é a oração. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com Deus. Que esta oração sirva de estímulo para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Então, irmãos, veja bem, é algo que vem unindo e vem trazendo a nossa vida cristã momentos e situações em que nós somos insuflados, nós somos movidos, né, a orar e a ter um relacionamento com Deus, porque nesse momento de relacionamento está sendo exercitado o quê? A nossa fé naquele que nós cremos, em quem nós cremos. Então isso é fundamental, irmãos. Como cristão nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Eu vou orar ao Pai, eu vou buscar a Deus, porque eu creio na tua ação. Não naquilo que eu quero, como que resolva a minha vida. Não, porque eu preciso somente entender que Deus está me escutando e que pela fé as coisas vão acontecer, mas que seja segundo a vontade dele. Isso é importante a gente entender. Então, a oração é fundamental, né? E faz com que a nossa fé se movimente nesse momento. Já a lição de número 12, já terminando aqui, a lição de número 12, ela nos fala sobre do julgamento à ressurreição. Também é importante. Então, irmãos, vejam bem, nós estamos caminhando diante dos escritos de João, falando todo esse momento em que Jesus coloca ali a sua vida, as coisas vão acontecendo num cenário em que muitas das vezes os discípulos ficaram com medo por causa da perseguição dos judeus, enfim, e está aquele acesso todinho ali, e Jesus já sabendo que ele vai ser crucificado, né? Ele vai preparando os seus discípulos, e os discípulos ficam com medo, é um movimento e Jesus está ali só ensinando, só mostrando como eles devem agir, em quem eles devem crer e esperar a ação do Espírito Santo. Isso é uma história que vai nos movendo a entender o propósito de Deus na vida de Jesus. É necessário é necessário que se cumpra a palavra de Deus. Jesus tinha que ser crucificado. Ele ia passar por ele sabia. Mas a nossa natureza humana, a natureza dos discípulos, não entendia isso muito bem ainda. Eles ficaram com medo. Então, agora vem aqui a questão do julgamento e a ressurreição. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso está lá no livro de João 19:30, nós lemos na aula passada. Foi dada essa aula aqui na aula passada sobre essa questão aqui. O Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Nessa lição, somos convidados a viver todos os dias à luz do sacrifício e da ressurreição de Cristo, tendo consciência do preço que foi pago pela nossa redenção e da vitória que ele nos proporciona. Que a nossa fé se fortaleça e a nossa esperança se renove ao recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder o quê? A vida eterna. Irmãos, isso aí tem que estar muito assim gravado no nosso coração, muito movido no nosso coração, para que a gente não tenha dúvidas da ação de Jesus por nossas vidas. Amém? Então agora
12 lições nós fizemos bem resumido aqui, eu fiz questão de resumir bem para os irmãos. Agora nós vamos, para finalizar esse trimestre, a lição de número 13, que nos fala perseverando na fé em Cristo. Essa lição aqui é a lição de fechamento, a lição que vai nos trazer realmente a convicção do Deus que nós servimos, das ações de Jesus, do Espírito Santo, preservando na fé em Cristo. A lição é desse domingo, dia 29 de junho de 2025. O textuário ele nos fala assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Isso está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 26. Então, esse textuário aqui, já abrindo, né, o texto de ouro aqui do nosso estudo de hoje, ele já nos mostra já um segundo momento, que Jesus já havia estado com eles num outro momento, também de perseguição, e agora esse Jesus, ele retorna daquele momento que ele foi sepultado, né? Ele retorna disso aí, e agora os discípulos ainda estão numa casa e ainda estão com medo. Então Jesus, mais uma vez, ali, ele até chama Tomé ali para vivenciar aquilo ali, onde Tomé questiona Jesus, tal, e ele fala com Tomé: toca aqui na minha mão, toca aqui que você vai ver. Era necessário ele crer, mas só encostando a mão, vendo os sinais ali de Jesus, né? Então, os discípulos estavam com medo, por causa da perseguição, por causa que Jesus tinha sido levado, tinha sido morto, tinha sido crucificado. Então, nesse segundo momento, no espaço de 40 dias, né? Então ele aparece e aos seus discípulos, né? E fala a palavra que eu creio que é uma palavra que trouxe àqueles discípulos, né, uma segurança: paz seja convosco. E a verdade prática, ela nos fala assim, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, eles viram o que aconteceu com Jesus. Eles vivenciaram. Mas a sua natureza humana, muitas vezes, não deixava eles ter a certeza daquilo ali. Então, Jesus volta e mostra essa verdade para eles. Mostra a eles que agora há esperança. O que aconteceu com Jesus. Nós vamos ver isso mais adiante. Irmãos, olha só, nós temos aqui o texto bíblico, que é o texto de referência da nossa leitura bíblica em classe, que você tem na sua revista também, na lição de número 13, está lá, você abre a sua revistinha, está lá a lição número 13, e tem esse texto aqui de João 20, 19, 20, depois 24 até o 31. Eu vou ler, porque é necessário que a nossa lição, né, seja bem completa nesse sentido. Vamos dizer assim, ultrapassar um pouquinho o tempo, mas é necessário que os irmãos entendam verdadeiramente mais essa lição, com muita convicção. E diz assim, João capítulo 20, que se você não tiver a revista, você pega, acompanha na sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia aí, livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Depois versículo 20, depois o 24 até o 31. Diz assim o 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, pela primeira vez. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes:
se não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo não no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 26, ele vai dizer assim, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, versículo 28, Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, irmãos, que texto maravilhoso. E ele vai mais adiante aqui no 30, ele diz assim, ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31. Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Maravilha. Então, isso é importante na nossa vida cristã, nós estamos respaldados no que a palavra nos mostra, através desses versículos, né? Mostrando a natureza de um dos discípulos ali, Tomé, que na primeira vez duvidou e ele falava que ele não tinha visto Jesus, só acreditava se ele visse. Aí agora acontece uma segunda vez e o próprio Jesus fala aquilo que ele tinha falado anteriormente, fala para que ele possa entender que Jesus já sabia o que ele tinha falado da outra vez, a dúvida que ele tinha causado até nos outros discípulos, devido à sua pergunta. Eu só vou crer se eu tocar. Então, isso é importante a gente poder vivenciar que a palavra de Deus ela se cumpre, se mostra como uma verdade única. Jesus vai ali, fala com ele, mostra para ele. E o fundamento disso aí traz hoje para nossas vidas, meu irmão, esse pensamento. Ou seja, ele fala assim, bem-aventurado, né? Bem-aventurado aqueles, né? Bem-aventurado aqueles que... Ele diz assim, ó, bem-aventurados... Peraí, deixa eu voltar aqui. Que é um versículo ao qual ele vai nos mostrar que Jesus falando, ele mostra a cada um, ali no versículo 29, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Tomé só acreditou depois que ele viu Jesus, viu as marcas, tocou. E aí Jesus fala algo muito fundamental para nossas vidas no dia de hoje. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, hoje, nós não vimos esse Jesus, mas nós temos que crer. Porque é o Espírito Santo que testifica no nosso coração para nós crermos e agirmos conforme Jesus falou. Então, isso é fundamental. A nossa palavra-chave nesse estudo de hoje, da lição 13, é perseverança. Então, isso aqui é uma mensagem muito linda, ao qual nos incentiva a, nos dias atuais, continuar perseverando. A introdução diz assim, a aspiração de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação da fé e felicidade.
Com base nessa afirmação, o tópico 1 aborda a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando a sua presença triunfante, viva e triunfante. No tópico 2, ele já fala destaca o impacto dessa revelação que trouxe esperança e um profundo sentido de alegria. No terceiro tópico dessa leitura, ele nos mostra o quê? Explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos, especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. Ele mostrou claramente ali para Tomé. Não só para Tomé, porque os outros ainda também tinham essa dúvida. Só que eles não falavam, mas tinha essa dúvida também. E ali, então, Jesus pôde claramente mostrar que concretizar aquilo que eles tinham dúvidas. O tópico 1, irmãos, da nossa lição, número 13, ele diz assim: a aparição de Jesus Cristo. Quando ele fala assim, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era o quê? Diferente. Era uma habitação em um ponto da cidade de Jerusalém. Então, ainda estavam com medo, eles ainda sentiam a preocupação porque viram o que aconteceu com Jesus, da sua prisão, da sua crucificação, e agora estavam sendo, talvez de uma certa forma, com medo de ser perseguidos também pelos judeus, né? Enfim, eles procuraram se esconder. Então Jesus aparece e paz seja convosco. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprovidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então, irmãos, é muito difícil quando se é dominado mentalmente e até digo espiritualmente por situações que venham a nos aprisionar e trazer à nossa vida um certo medo, certas dificuldades, né? Medos, essa questão de quem vai ser por mim agora? Eu não tenho, a fulano de tal, era assim, a minha vida era assim e tal, e agora quem vai ser por mim? Eu resolvi trilhar esse caminho com o Senhor, mas estou sendo perseguido, estou sendo dentro do meu trabalho, aonde eu vou, na condução, na rua, em algum lugar, estou sendo perseguido. As pessoas ainda têm dúvidas, incertezas. Para isso, irmãos, é preciso a gente, quando mergulhar no Espírito, buscar o Senhor de todo o nosso coração, podemos ter firmes essa convicção da ação de Deus e que agora nós não estamos mais sozinhos. Deus é conosco, aconteça o que acontecer. Deus, Ele é conosco, precisamos crer nisso e aí colocar a nossa fé em ação. Isso é importante. Paz seja convosco, acalma o teu coração. As coisas estão ruins, mas calma, tenha paz. Eu sou contigo. Acredite, vocês não estão me vendo, mas eu sou com vocês. E o Espírito Santo testifica isso no nosso coração para que a gente, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, as situações difíceis, movimentos, enfim, mas Deus está no controle. Deus é conosco. Deus faz com que nós venhamos a estar firmes dele. Acreditando o quê? E mantendo essa esperança. O item 2 do tópico 1 diz assim: o registro da aparição de Jesus ressurreto. Entre as suas ressurreições e ascensão ao Pai,
que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então aqui na revista, irmãos, na lição de número 13, vocês vão ver que tem várias informações aqui, tem aqui várias passagens bíblicas que nos mostram que e confirmam que verdadeiramente há muitas, como é que posso dizer, mostrando as aparições de Cristo. Tem pelo menos 10 ocasiões que acontecem as aparições confirmando a ressurreição de Cristo. Então, na revista aqui, o comentarista, ele coloca essas aparições, várias referências bíblicas aqui que nos mostram verdadeiramente essas aparições, né? São aproximadamente 10, mas só para a gente ter a convicção de que realmente Jesus apareceu, houve a ressurreição de Jesus Cristo. O item 3 do tópico 1 diz assim: preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Então, a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 14, vamos fazer um exercíciozinho na nossa Bíblia. Vai procurando aí na tua Bíblia, vamos procurar lá, na 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 14, tem na nossa revista também, mas nós vamos ver aqui, 15, versículo 14, ele diz assim, fazendo referência, né, a essa ressurreição, a esse momento, que representa a ressurreição, ponto culminante da fé cristã. 14 diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Então, nós temos subsídios comprovando isso. E se nós mesmo assim, nós não aceitarmos, então é vã a nossa fé. Nós temos que acreditar, nós temos que crer, nós temos que vivenciar, nós não podemos ser que nem Tomé. Nós temos que realmente ter a certeza de que isso aconteceu. E a palavra nos mostra isso. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Então, irmãos, aqui esses 3 pontos, essas 3 lições nos mostram que verdadeiramente Jesus, Ele é conosco. O Espírito Santo, Deus é conosco. E nós precisamos ter isso bem claro sobre essa ressurreição, para que não sejamos e não venhamos a perder essa esperança. Porque eu costumo falar isso muito na minha classe, qual é a esperança do cristão? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança, eu respondo já, a nossa esperança é a volta de Jesus. É isso que nós estamos esperando. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua igreja, e os sinais estão aí nos mostrando que está muito próximo, irmão, está às portas. Mas, irmão Paulo, eu já escuto essa frase há muito tempo, Jesus está voltando, Jesus está às portas, irmãos. É isso que nos mantém vivo, nós acreditamos nisso, e os sinais nos dão razão pelos quais a ressurreição de Cristo se faz, e Jesus está voltando por causa dos sinais. Isso é bem claro no livro de Apocalipse. Uma hora nós vamos falar sobre isso. Então, a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa um ponto culminante da fé
da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Muito interessante. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 ele vai nos dizer assim: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Item 1 do tópico 2. O medo deu lugar à esperança. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. Porque é bem claro aquele momento que eles estavam lá com medo, ali escondidos, né? Estavam frustrados com o que tinha acontecido, Jesus morreu, enfim. Então, quando Jesus aparece para aqueles homens, para os seus discípulos que acompanhavam ele, viu os milagres e tudo, agora quando aparece Jesus, Pai seja convosco, eles deixam com que aquelas frustrações, aqueles medos fiquem fora. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. A nossa vida tem que ser assim, irmãos, pautadas nesta palavra, nesses ensinos. O item 2 do tópico 2, ele diz: a tristeza deu lugar à alegria. Estar na presença de Jesus, Cristo, ressuscitado, é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, irmãos, o que esse item aqui, né, ele quer nos mostrar? Que a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Pai, tem que nos mostrar que nós aguardamos a sua volta, que nós podemos assim vivenciar um renovo a cada dia, para que nada venha acontecer a nós, porque nós mantemos guardado no nosso coração essa esperança, é a presença do Cristo ressuscitado. Isso nos dá alegria, traz ao nosso coração um conforto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso coração. Então, nós temos que tão somente viver essa palavra. Ainda que sejamos ultrajados ou aconteça o que aconteça, né? Momentos difíceis, a gente não pode perder a esperança. Temos que continuar crendo que Jesus é o Senhor. O item 3, ele diz assim: esperança e alegria. No item 2 ele fala da tristeza, deu lugar à alegria, né? Quando eles viram Jesus. Agora, a esperança e a alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes em nossa vida como Ele. Então, irmão, mais uma vez aqui está testificando que a nossa vida, a esperança que o Senhor deixou para nós, tem que se manter acesa, viva dentro de nós. Nós não podemos deixar com que as ações que acontecem no mundo, as tristezas, as indagações, as situações difíceis, venham verdadeiramente a nos mostrar que nós não temos mais a convicção que Cristo morreu por nós, que Cristo morreu, mas Ele está voltando, Ele já voltou, e que deixou para nós o quê? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, veio para nos consolar, para manter acesa essa chama, com esse consolo de que só Deus é o Senhor e Ele, através de Jesus, está voltando para nos buscar. Então, essa é a alegria, essa é a nossa esperança, essa é a vida que nós temos que prosseguir, não perder o foco.
É olhar para o autor e consumador da nossa fé. A fé tem que estar em ação. A fé tem que estar acesa no nosso coração. Essa chama da fé, através da oração. Bem, a aspiração de Jesus transformou o medo em esperança, a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Então ali eles se esqueceram os momentos que estavam passando e passaram a acreditar que Jesus era com eles. O tópico 3 diz assim: a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Item 1 do tópico 3, na sua revista. Irmãos, eu quero deixar claro aqui que eu faço um resumo do que o autor da revista colocou aqui nos seus escritos, que é muito mais coisa. Mas eu acredito que os irmãos que nos acompanham têm lido durante a semana o estudo e fica só algumas dúvidas, algumas incertezas que a gente procura tirar aqui nesse momento. Então eu faço só um resumo breve de cada tópico, né, e de cada item, para que a gente possa não demorar muito tempo. Mas o tópico 3, item 1, que fala sobre as dúvidas dissipadas, diz assim, ó: o episódio da incerteza de Tomé, o Cristo ressuscitado, eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então ali, agora, com todas aquelas incertezas, dúvidas, né, e que Tomé ali foi talvez ali colocado de uma maneira assim, diante de Deus, diante de Jesus, e Jesus mostra que já sabia o seu pensamento e ali estava agora pronto para mostrar o quê? Que ele vivenciasse, né, com o seu ato, a certeza de que Cristo ressuscitou, né, através da materialização daquilo ali. Jesus estava ali, com suas mãos furadas, né, pelos cravos. Então ele podia ver. E Jesus ainda fala para ele: ó, você falou isso aí. Você falou, agora está aqui, ó. A prova aí, né? Então a dúvida dos discípulos naquele momento foi dissipada. Os discípulos, então, não, esse é Jesus mesmo. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Eles viram todo o cenário que aconteceu com Jesus. Então, o tópico 2, ele fala assim: fortalecimento da fé. Anteriormente, Tomé, né, que agora profere uma linda declaração de fé, né, que ele fala como Senhor meu e Deus meu. Então agora ele faz com que possam entender. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 até o 23, vai nos falar sobre isso. Mas eu queria aqui falar uma coisa que muitas pessoas, né, que se dizem ateus, muitas pessoas que estudam a palavra para combater a palavra de Deus. Tem pessoas que estudam a palavra para poder combater a própria palavra, procurando erros, falhas. E muitas dessas pessoas acabam aceitando Jesus como seu Salvador. Se entregam a esse Cristo ressurreto, porque entende a palavra viva. Porque tentaram buscar na palavra algo para acusar, algo para deturpar, algo para diminuir, algo para enfraquecer o que a palavra nos fala. E nesse envolvimento, procurando, né, provas para deturpar isso, acabaram o quê? Se convertendo ao cristianismo, acabaram se convertendo ao Senhor. Isso é muito maravilhoso. E aqui, agora ele nos fala, no terceiro item do tópico 3, diz assim: fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberão
ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. A aspiração de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Conclusão. Durante esse trimestre, irmãos, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas é igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação e da vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. Isso é uma passagem bíblica que está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 31. Irmãos, que possamos, nesse final de trimestre, entender que verdadeiramente a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é verdadeira, ela tem uma história mostrando os atos de Jesus, mostrando as ações de Deus, mostrando a intercessão do Espírito Santo, nos mostrando que nesse contexto do livro de João, nos mostra a figura de Jesus se colocando por nós na cruz do Calvário. Que possamos cada vez mais, pela fé, entender que só o Senhor é Deus e que o Espírito Santo, o Consolador, está conosco todos os dias, querendo que nós venhamos, através da oração, ter um relacionamento íntimo com Deus, fortalecendo a nossa fé e entendendo que, acima de tudo, temos que buscar Deus como único e suficiente Salvador, ou como Deus único em nossas vidas. Encerramos esse trimestre agradecendo a todos os que estiveram conosco aqui, envolvidos nesse ensino. Vamos iniciar o próximo trimestre, com outro tema. Estaremos prontos aí então para continuarmos dando e ministrando essas aulas. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, junto da sua família, conversando sobre as questões da palavra de Deus, para que venhamos a nos fortalecer nessa fé. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.